Graça e paz. Amém. Todos estão bem? Amém. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. Vamos ler do versículo 31 ao 35. Nós estamos na 24. Hoje é a 24 mensagens sobre treinamento dos 12 e 70 discípulos. Hoje nós vamos falar sobre o pai que morre. Diga, o pai que morre. E seus filhinhos. Palavras de conforto e conselho para os filhos entristecidos. Todos encontraram o livro de João, capítulo 13, do versículo 31 ao 35. Os discípulos devem se amar. Todos encontraram? Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por um pouco tempo. Vós me procurais, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podereis ir. 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Vamos ler agora no capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Ao final, toda a igreja diga amém. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vós estiverdes preparando um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Amém? Vamos ler agora do versículo 15 ao 21. Capítulo 14, do versículo 15 ao 21. Ao final, toda a igreja de Cristo diga amém. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. 19. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Último versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos acompanhando os relatos bíblicos e estamos caminhando lado a lado de Jesus, como seus discípulos caminharam quando ele esteve na terra. Nós estamos fazendo isso de uma forma bíblica, inteligente e no espírito e em verdade. E as últimas mensagens falavam sobre algo muito importante. Jesus se despede do mundo, se despede da sua família
e vai ter um momento especial antes de se entregar com os seus discípulos. E nós vemos que ele faz algo muito especial. E a primeira coisa importante que ele faz é lavar os pés dos seus discípulos. Diga: Jesus lavou os pés dos seus discípulos e explicou o que significa. Em seguida, Jesus, ele faz a ceia, ele estabelece a nova ceia, ele explica o corpo, ele explica o sangue. A segunda coisa que Jesus faz nesta noite importante é explicar a ceia, a nova aliança. Diga: Jesus fez a ceia e explicou sobre a nova aliança. E a terceira coisa que nós vemos Jesus fazendo nesta noite tão especial é dizendo que havia um traidor, que esse traidor ele não foi lavado, que esse traidor sabe o que deve fazer, mas ele não faz. E ele pega e diz aos seus discípulos: um de vós há de me trair. E todos se perguntam e todos se questionam: será que sou eu? Mas nós vimos que Jesus dá um sinal. Ele pega o bocado molhado e coloca na boca de Judas, e ele diz: o que você tem que fazer, faça-o logo. E aí é o último momento. Jesus tinha se despedido do mundo, tinha se despedido da sua família. Ele estabelece um ensinamento, um resumo da sua doutrina. Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele estabelece a ceia, a nova aliança. E agora ele despede Judas, dizendo: o que você tem que fazer, faça-o logo. E agora Jesus está somente Jesus com os seus discípulos, com os seus verdadeiros discípulos, que ainda estão sendo ensinados e que vão passar por um momento muito difícil. Mas assim que Judas sai daquela reunião, abre a porta e começa a caminhar, e logo em seguida já não se ouve mais os passos de Judas. A primeira coisa que acontece, a primeira coisa que é falada, nós vemos Jesus muito feliz. Nós vemos Jesus falando sobre ele ser glorificado. Por isso, assim que Judas sai, Jesus se alegra, porque ele sabe que assim que Judas atravessou aquela porta e começou a caminhar, e em seguida não se ouve mais os seus passos, está próximo à sua morte. Mas ao mesmo tempo, está próximo de Jesus ser novamente glorificado. Diga: está próximo de ser morto, mas também está próximo de ser glorificado. Por isso, dando continuidade à mensagem, depois que Judas sai, e falamos sobre Judas Iscariote, nós vamos falar hoje sobre o que aconteceu depois que Judas sai. E a primeira coisa que acontece é uma alegria verdadeira no coração de Jesus, porque ele está somente com os seus verdadeiros discípulos, e apesar de estar próximo à sua morte, também está muito próximo Jesus de ser glorificado, de ser honrado. Mas ao mesmo tempo que ele se alegra, ele volta os seus olhos aos seus discípulos, e ele vê que os seus discípulos precisam ser preparados para aquilo que vai acontecer. Nós sabemos que Jesus, ele fez poucas pregações, são poucos os sermões que Jesus ministrou, mas a maioria do ensinamento de Jesus está em meio de conversas. Por isso que segue agora no livro de João, capítulo 13, capítulo 14, é a conversa de Jesus, o seu mestre, o seu Senhor, com os seus verdadeiros discípulos. O traidor é tirado, Jesus se alegra, sabendo que vai morrer, mas que também vai ser glorificado, e agora ele vai conversar somente com os seus verdadeiros discípulos. E ele começa a conversar com os seus discípulos, e ele vai falar neste momento, ele vai falar como um pai que fala com os seus filhos. Nós vamos ver na semana que vem, Jesus vai falar com os seus discípulos, não como um pai, mas como um Senhor. Hoje ele fala de pai para filho, e semana que vem ele vai falar de Senhor, de Deus, como
com os seus apóstolos. E hoje Jesus vai falar sobre algo muito importante. Ele vai dar alguns conselhos aos seus verdadeiros discípulos e ele vai trazer tranquilidade, vai preparar, vai procurar acalmar o coração dos seus discípulos. E semana que vem ele vai falar como Senhor, e como Senhor que fala com os seus servos, com os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus trabalhadores, os trabalhadores do reino. Mas nesta conversa, e por que eu estou falando que Jesus não está fazendo um sermão? Porque tudo isso está misturado, tudo isso está junto no texto. Quando você ler, você vai ver tudo isso misturado, tudo isso junto. Em um momento você vai ver Jesus falando como um pai, em outro momento você vai ver Jesus falando como um Senhor, em um momento falando com os seus filhos, os seus filhinhos, em outro momento falando com os seus apóstolos, os trabalhadores. Mas nós separamos isso para ficar uma forma mais didática, mais fácil de entender. Mas quando você ler o texto, você vai ver que tudo isso está junto. Jesus, ele conversa, ele tira as dúvidas. E hoje nós vamos ver 3 conselhos de Jesus aos seus verdadeiros discípulos. E semana que vem, nós vamos ver 4 perguntas que os seus verdadeiros discípulos fazem a Jesus. Por isso hoje, eu separei os textos, e são 3, em que Jesus vai falar como um pai aos seus filhos. Jesus pode ver na morte presente a glória futura. Em suas últimas palavras dirigidas aos seus discípulos, o Salvador empregou 2 estilos de discurso, como eu falei, um como pai e outro como Senhor. Será conveniente para o nosso propósito separar uma coisa da outra e considerar primeiro, agrupadas, as palavras de conforto. Diga, as palavras de conforto. Amém. Proferida por Jesus aos seus discípulos, aos seus filhos. E então, as perguntas que fizeram, com as suas respectivas respostas, como mencionei na semana que vem. Por isso, o primeiro conselho e o primeiro conforto que Jesus vai falar aos seus discípulos é: amem uns aos outros. Após este breve e simples prefácio, Jesus continua a dar aos seus pequeninos seu primeiro conselho sobre a morte. Como nós lemos o texto, Jesus chega aos seus verdadeiros discípulos e diz: eu vou embora, eu vou me entregar, eu vou morrer. E por 3 vezes, Jesus começa a anunciar a sua morte. E a primeira vez que ele vai anunciar a sua morte, ele traz um conselho e um conforto. E ele vai falar como um pai, fala aos seus filhos, e ele usa a palavra filhinhos. Pergunte, por quê, pastor? Porque Jesus está tratando eles como filhos. E muito mais do que como filhos, mas como um pai trata um filho quando está preocupado e enxerga a fraqueza dos seus filhos. Por isso, Jesus está falando como um pai que conversa com o seu filho. Mas ele diz, filhinhos, mostrando que os seus filhos são pequenos e que precisam de uma proteção. Jesus está falando sobre a sua morte, e ele precisa dar um conselho e um conforto. E para cada conselho, um conforto. E quando ele dá o primeiro, não poderia ser outro. Ele diz que nós devemos amar, que os discípulos deveriam se amar uns aos outros. Nós estamos acompanhando a história, e nós sabemos que não era isso que estava acontecendo entre os discípulos. Pelo contrário, estava acontecendo muita competição, havia muitas disputas, um queria ser maior do que o outro, um queria sentar-se à direita e outro à esquerda de Jesus, mas agora Jesus diz, olha, eu vou me entregar, e ele fala como um pai, ao seu filho, aos seus filhinhos, e ele diz, um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros. Pergunta, por que este foi o primeiro conselho, pastor? Quem já perdeu o pai e já perdeu a mãe,
sabe que neste mundo frio que nós vivemos, onde os relacionamentos são frios, são mentirosos, onde o relacionamento é hipócrita, ou qualquer conselho que um pai e uma mãe dá aos seus filhos é: olha, vocês devem se respeitar, vocês devem se amar, porque quando o pai e a mãe não estão, a única coisa que pode nutrir a alma de uma pessoa que está neste mundo, neste deserto, é o amor do irmão. Não vai ter outro lugar, não vai ter outra fonte de energia, não vai ter outra fonte de vida, a não ser o amor entre os irmãos. Quando o pai não está mais, quando o pai e a mãe não estão mais, os irmãos precisam se unir e precisam se amar. Quando Jesus está próximo da morte, o seu primeiro conselho é que vós ameis uns aos outros. Jesus está dizendo: olha, o tempo da competição acabou. O tempo de querer saber quem é o maior e quem é o menor, o tempo de querer se assentar à direita ou à esquerda, isso tem que acabar. Eu estou indo embora, eu vou me entregar, eu vou morrer, e vocês devem se amar. Diga: em um mundo frio, a única coisa que vai aquecer os nossos corações, quando o Pai não está, é o amor e a verdadeira unidade entre os irmãos. Por isso Jesus diz: eu estou indo embora, eu vou me entregar, eu vou morrer. O amor do Pai, por um período, vai ser tirado. Eu não vou estar mais com vocês. E a única coisa que pode proteger, que pode te dar vida, é que vocês estejam unidos e que vocês se amem. Agora, o amor deve ser a suprema lei. Quando vemos o texto, diz que um novo mandamento vos dou. Diga: é um novo mandamento. Tudo que Jesus está fazendo nesta noite é novo para os discípulos. Tudo que ele faz e tudo que ele está falando é novo. Lavar os pés é novo. Estabelecer uma nova ceia, uma nova aliança é novo. Mandar o traidor embora é novo. Mas agora, para deixar bem claro que o que ele está falando é muito especial e que deve ser levado com muita consideração e com muita atenção, ele começa dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Diga: um novo mandamento. Mas quando olhamos isso, será que isso é novo? Qualquer pai, qualquer mãe, sendo cristão ou não, que tenha o mínimo de juízo e de experiência de vida, vai dizer que os filhos devem se unir, que os filhos devem se amar. Mas por que Jesus fala que este mandamento é novo? É muito simples, porque ele diz que vós ameis uns aos outros. Aí ele diz: assim como eu vos amei. Diga: é como Jesus amou. Eu devo amar o meu irmão como o meu Pai, como Jesus me amou. Este é o novo mandamento, que vós ameis uns aos outros, mas como eu vos amei. Com um coração de pai, com um coração de mãe, que supre, que protege, que guarda, que libera a vida. Por isso Jesus, neste primeiro conselho, ele deixa bem claro: um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando nós olhamos os ensinamentos de Jesus sobre o amor, vemos que o primeiro nível de amor é o amor da lei, em que é olho por olho e dente por dente. Você ama quem te faz bem, você ama quem te ajuda, e você odeia aqueles que te prejudicam. Mas depois Jesus ele diz: olha,
não é mais este tipo de amor, não é mais o amor da lei, que é olho por olho e dente por dente. Se alguém te ama, você ama. Se alguém te odeia, você odeia. O segundo passo, depois do amor da lei, Jesus fala sobre o amor. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou fazer mal para mim. Eu não vou me prejudicar. Então, da mesma forma que eu me amo, eu devo amar o meu irmão. Eu devo amar o meu próximo. Mas agora Jesus ele diz, olha, não é o amor da lei, não é o amor em que você pensa em você e ama o seu próximo como se ama a si mesmo. Você deve amar o seu irmão, você deve amar o discípulo, aquele que está no mesmo espírito, não é qualquer pessoa. Jesus está falando que eles devem se amar, os filhos devem se amar. Não é amar o filho do diabo, mas é amar os filhos de Deus, que vos ameis, vocês 11 discípulos, vocês que são os meus discípulos, que vos ameis uns aos outros. O apóstolo sempre ele usa essa ilustração. Tem pessoa que ama tanto, que ama até o diabo. Tem gente que ama tanto, que ama até Judas, que ama até Satanás. Tem gente que ama tanto, que ama até o pecado. Mas aqui Jesus não está falando sobre qualquer pessoa, como a lei fala. Ele não está falando como uma comunidade, em que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Ele está falando como um pai, e ele está falando a uma família, a sua família, aos seus filhos, aos seus filhinhos, que vos ameis uns aos outros. E agora não é mais como a lei, e não é mais como uma comunidade, mas é como uma família. Jesus diz, como eu te amei. Agora, como é que Jesus me amou? Dando a sua própria vida por amor. Quando ele diz, assim como eu amei, não significa somente olharmos para trás, olharmos para o passado, mas também olharmos para o futuro e vermos que o amor maior de Jesus está na sua morte, em entregar a sua vida. Por isso o primeiro mandamento, o primeiro conselho que Jesus dá, ele dá em uma forma de mandamento: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pode ter certeza, irmão, que nos momentos difíceis, no momento em que nos sentimos só, sem um pai, em que sentimos desconforto, perseguição, a única coisa que pode suprir, que pode nos proteger, que pode nos dar uma fonte de vida verdadeira, é o amor entre os irmãos. Por isso é muito importante que nós venhamos a entender a importância de nos amarmos, não conforme a lei, não conforme um relacionamento em uma comunidade, em uma cultura, mas dentro do amor de Cristo, como um pai. Diga, eu devo amar os meus irmãos, como Cristo me amou. Você daria a sua vida por amor a um irmão? Você daria a sua vida? Você faria um sacrifício pelo seu irmão em Cristo Jesus? Por aqueles que são filhos, por aqueles que são irmãos, por aqueles que possuem o mesmo Espírito do Senhor? O segundo conselho e o segundo conforto que Jesus dá aos seus filhinhos, a segunda palavra de conforto dita por Jesus aos pequeninos, que ele estava prestes a deixar, foi, em seu aspecto geral, uma exortação à fé. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E em seu aspecto mais especial, uma promessa que ele voltaria para levá-los a fim de estarem com ele para sempre. Segundo conselho que Jesus dá aos seus discípulos é que ele iria se entregar, ele realmente iria morrer,
e que os discípulos deveriam se amar, deveriam se proteger. Mas em seguida ele vem com o segundo conselho, o segundo conforto: olha, eu vou, mas eu volto. É por um período curto que eu te deixarei, porque eu vou voltar. E quando ele faz isso, ele deixa algo bem marcado, para que a nossa fé não venha a se esfriar. Porque quando Jesus não estava mais com seus discípulos, o que ia reinar seria as trevas, o que ia reinar seria o medo. E a única proteção que eles teriam é de estarem juntos, unidos, um amando o outro. Esta seria o primeiro mandamento. E todo mandamento, ele vem com uma promessa. Ele vem estabelecendo uma paz, uma segurança, uma proteção. Mas agora Jesus está falando sobre a fé de cada um deles. Porque os dias seriam difíceis. O pai seria tirado. Credes em Deus. Jesus, ele dá um conselho espiritual para que a fé estivesse sendo nutrida. E ele diz: credes em Deus. Diga: creia em Deus. E quando ele faz isso, ele está dizendo: creia em Deus, no sentido de Deus Pai, de Deus provedor, o Deus que supre as nossas necessidades. Por isso, por mais que venhamos a passar um dia difícil, um momento difícil, por mais que venhamos a atravessar o deserto, é a unidade, é o amor entre os irmãos que vai nos garantir a vida. Mas ele diz: crede em Deus, porque Deus, ele é abençoador. Porque ele está falando para crer em Deus, para que você mantenha a sua fé em Deus, no Deus abençoador, no Deus que supre, no Deus que nos alimenta. Quando você estiver passando por uma situação difícil, cuide da sua fé. O conselho de Jesus e o conforto é: credes em Deus. Em seguida ele diz: credes também em mim. Diga: é importante, no momento difícil, ter unidade e amar o irmão, e crer em Deus, e crer também em Jesus Cristo. Ele diz: creia em Deus, porque Deus vai cuidar de você. Enquanto você estiver aqui, nesta terra, enquanto você estiver atravessando um deserto, uma situação difícil, creia em Deus, porque Ele vai te suprir, Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar. Mas em seguida ele diz: crê também em mim. E o que ele está querendo dizer com isso? Creia na doutrina que eu te ensinei. Creia na doutrina, creia na salvação, na vida eterna. Creia em Deus para o momento em que você está vivendo nesta terra. E creia também em mim, diz Jesus, porque eu sou o caminho que vou te levar ao Pai, depois deste período nesta terra. Diga: creia também em Jesus Cristo. Hoje o que mais nós temos desenvolvido, e a igreja tem procurado incentivar, é crer em Deus. Creia no Deus provedor, creia no Deus abençoador, creia, Deus é dono do ouro e da prata, creia na doutrina da prosperidade. Mas ele diz: creia em Deus sim, creia em Deus, no provedor, no abençoador, mas creia também em mim, na vida após a morte. É como se Jesus lhes dissesse: ao crer em Deus por comida e roupas, creio também em mim, e tenham a certeza de que tudo o que vos disse sobre o reino e suas alegrias e recompensas é verdadeiro. Porque ele diz: credes também em mim. Porque na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora das trevas, na hora como Jesus está aqui passando e preparando os seus discípulos, na hora da morte, de uma grande perda, a tendência é que nós venhamos a perder a fé. Nós venhamos a achar que tudo que Jesus prometeu não passa de um romance, não passa de uma ilusão. Por isso, é nos momentos difíceis
de crise, de grandes perdas, em que nos sentimos pequenos, filhinhos, em que nos sentimos órfãos, abandonados, é que nós devemos nos unir e devemos nos amar. É neste momento que nós devemos crer no Deus provedor, é neste momento que nós devemos crer em Jesus Cristo e as suas promessas. Porque se não fizermos isso, nós vamos acabar abandonando a nossa fé. E Jesus está preparando os seus discípulos para que não se sintam sozinhos, mas que a unidade possa suprir e possa abençoá-los. Ele prepara os seus discípulos para que a fé não venha a ser deixada, que a fé não venha a enfraquecer e morrer no coração dos seus filhos. Por isso ele diz: crede em Deus para as provisões terrestres e creia em mim para a vida eterna. A sua própria morte, que lhes parecia uma grande calamidade, apenas significaria que ele iria antes para lhes preparar um lugar naquela esplêndida mansão, e no tempo certo a sua partida seria seguida por um retorno, a fim de levá-los para estarem consigo para sempre. Nós vimos que Jesus diz: estejam unidos e se amem, creia em Deus e creia em mim. E quando lemos as Sagradas Escrituras, diz que ele irá, mas ele voltará para nos buscar. E ele fala sobre uma casa, uma grande casa. E isso traz um conforto muito grande, porque a princípio os filhinhos estariam se sentindo pequenos, sozinhos, órfãos, abandonados pelo pai. Mas Jesus diz: olha, não se preocupe, porque eu vou construir. Se não tivesse pronta, eu mesmo construiria uma casa para vocês, para os meus filhinhos, para a minha família. Jesus está dizendo: olha, não se preocupe, porque mais do que uma casa, uma simples casa, o que espera vocês é uma mansão. Muito mais do que uma casa para proteger vocês da tempestade, é uma casa, uma mansão que fica em um lugar aonde não acontece tempestades, aonde não há crises. Jesus está dizendo: olha, eu vou voltar e eu vou levar vocês para a minha casa. Esta casa é grande, cabe muitas pessoas. Esta casa é especial, é a casa do Pai. É uma casa muito melhor do que aquela construída por mãos humanas, muito melhor do que aquela casa que os discípulos tinham tanto prazer e se sentiam tão honrados de ter construído, a casa da oração, a casa para Deus. Ele diz: vai ser muito melhor do que esta. Eu vou, mas eu vou buscar vocês, eu vou voltar para levar vocês para esta casa. É o conforto, é o conselho, é a promessa de Jesus sobre o amor, a unidade e o amor entre os irmãos, estimulando, um conselho estimulando a fé para crer em Deus e crer também nele, dizendo que Ele cuida e Ele vai voltar para nos buscar. Ele está dizendo: é só por um breve período que vocês vão se sentir sozinhos, porque muito em breve eu voltarei. O pensamento mais confortador trazido por esta sugestiva palavra poética é a certeza de uma vida eterna. Quando Jesus termina esta parte da conversa, em que ele diz: creia em Deus, para ter o que comer, para ter o que vestir, creia também em mim, para a vida eterna. E ele traz uma ilustração sobre uma casa. Este pensamento, ele traz um grande conforto e a certeza da vida eterna. Vamos ao terceiro conforto e conselho, o último. O terceiro conforto e conselho que Jesus dá, ele agora começa a falar sobre o Espírito Santo. E aqui é muito mais do que falar sobre o Espírito,
Porque aqui ele não chama de Espírito Santo. Ele não chama de Espírito Santo, simplesmente de Consolador. Mas nesta passagem que nós lemos, diz que é o Espírito da verdade. Diga, o Espírito da verdade. O terceiro conselho e o conforto de Jesus aos seus filhinhos é que eles não estariam só, que o Pai enviaria o Espírito da verdade. Como eu disse neste texto em especial, Jesus fala que o Espírito é o Espírito da verdade. Nós sabemos que na Escritura, nos outros textos sagrados, diz Espírito Santo, Consolador, mas aqui em especial Jesus está falando o Espírito da verdade. Aqui neste texto que nós lemos, Jesus não fala em detalhes, ele vai falar mais à frente. Mas quando ele fala o nome, e no próprio nome do Espírito, o Espírito da verdade, nós podemos encontrar toda a verdade que está por detrás do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus subiria e que o Pai enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e aqui o Espírito da verdade. O que isso significa? O que Jesus está dizendo com o Espírito da verdade? É que muitas coisas que estavam acontecendo ali, era muito novo, os discípulos não tinham condições de assimilar tudo. Lavar os pés dos discípulos era novo, a nova ceia, a nova aliança era novo, tirar o traidor era novo, eles não entenderam. A conversa de um pai com os seus filhinhos era algo novo e importante. E ele diz, o Espírito da verdade. Com o Espírito da verdade, a mente vai ser iluminada. E o mais importante do que ter uma mente iluminada com o Espírito da verdade, é que vocês serão consolados. Vocês deixarão de ser órfãos. É como se eu estivesse novamente com vocês. Não como eu estive por um período curto, mas agora estarei por todos os dias com vocês. E quando ele faz isso, os discípulos, eles não entendem. E hoje é muito difícil falar sobre o Espírito Santo na igreja ainda. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é quando tem barulho. O Espírito Santo é quando tem sapateado. O Espírito Santo é quando acontece isso. Mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, realmente ele está em um lugar quando não nos sentimos pequenos, quando não nos sentimos órfãos, quando ainda não estamos na casa do Pai, mas nós somos morada do Espírito do Pai, do Espírito da verdade. E quando esta promessa se cumpre, o conforto, Jesus está dizendo ali, o conforto pelo Espírito Santo vai ser tão grande que vocês não vão mais sentir a minha falta. É como se eu estiver com vocês todos os dias. A dor e a tristeza não vai ter mais, porque eu vou estar com vocês. Quando vemos o texto, diz que os discípulos não deveriam se entristecer, que tudo isso seria em vão, porque o mais importante do que se entristecerem era que eles guardassem a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo, olha, eu vou me entregar, eu vou morrer, mas enquanto isto acontece, estejam unidos, amem uns aos outros, como eu vos amei. Creia em Deus, creia também em mim, creia na bênção de Deus para este período, creia na vida eterna. E ele diz, não adianta ficar triste, o propósito não é ficar triste. Quando começamos, vimos que Jesus ficou muito alegre, sabia que a sua morte estava próxima, mas que também estava próximo de ser glorificado. Jesus diz, não, o propósito não é ficar triste, a tristeza vai ser em vão, vocês precisam se unir.
vocês precisam se amar, vocês precisam crer em Deus, vocês precisam crer também em mim. A tristeza neste momento é em vão. Toda a tristeza que nós temos no momento difícil é em vão. Não vai adiantar em nada. O que nós temos que entender é a palavra. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos. Jesus termina esta conversa com os seus filhinhos dizendo: vocês precisam ter o meu mandamento, as minhas palavras. Vocês precisam guardar os meus conselhos para que sejam confortados. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é quem me ama. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Você sabe os 10 mandamentos? Falei que era difícil? Você sabe quais foram os 2 mandamentos que Jesus resumiu todos os mandamentos e toda a lei? Você sabe o que é mais importante dentro do cristianismo? Jesus está dizendo que ama essas pessoas. Jesus está dizendo: eu amo as pessoas que amam e guardam os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele está dizendo: aquele que conhece a minha palavra e pratica a minha palavra, estes é o que me ama. Não podemos dizer eu amo Jesus, mas sem saber a palavra de Deus. Eu não posso dizer eu amo a Deus sem conhecer e praticar a palavra de Deus. Este é o que me ama. Você ama a Deus? Deixa eu te fazer uma outra pergunta difícil. Você está disposto a provar que ama a Deus? Você está disposto a conhecer e guardar os mandamentos de Deus? E ele continua: e aqueles que me amam será amado de meu Pai. Podemos calcular quanto será que Deus te ama? O quanto será que Deus me ama? Preste muita atenção, olha. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus está dizendo em outras palavras: quem me ama de verdade, conhece a minha palavra e guarda os meus mandamentos. Mas ele continua: e aquele que me ama, ou seja, que tem e guarda os mandamentos de Deus, esse será amado de meu Pai. Jesus está dizendo aqui que há uma conexão entre conhecer e praticar a palavra e ter o amor do Pai. Deus não ama agora qualquer um. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único e unigênito Filho. Mas agora ele está dizendo: eu amo aqueles que me amam. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que Deus se manifesta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Jesus dá alguns conselhos, e para cada conselho há um conforto.
Jesus fala sobre um novo mandamento. Jesus fala sobre um novo tempo. Jesus fala sobre a vida eterna. Jesus fala sobre o Espírito Santo. Pastor, como é que eu sei se eu tenho o Espírito Santo? O Espírito da verdade. Primeiro, se eu não sinto falta de Jesus, porque Jesus está comigo o tempo todo. O Espírito Santo é como um irmão gêmeo de Jesus, que não ficaria com os discípulos somente por alguns anos, ou por algum período, mas é como se fosse o irmão gêmeo, que ficaria por todo o tempo e todos os dias da nossa vida. Por isso, quem tem o Espírito Santo é aquele que tem uma mente iluminada, é aquele que sente a presença de Jesus, é aquele que é consolado, é aquele que é filho, que é filhinho, é aquele que é fraco, que precisa ser protegido, que precisa ser guiado. É estes que têm o Espírito Santo. Não é os que falam em línguas, que é apenas um sinal. Não é os que frequentam a igreja e perdem tempo, mas é aqueles que conhecem e praticam a palavra de Deus. É aqueles que ouvem a palavra e praticam. É aqueles que ouvem o conselho e são confortados. Com certeza, nós estamos aqui falando sobre Jesus e os seus discípulos, e sobre a perda que os discípulos iam sofrer. Uma perda em que Jesus ilustra como os filhos que perdem o seu pai. É como perder uma identidade, é como perder o rumo, é como perder a proteção. Mas ele diz: seja unido e ame os seus irmãos. Creia em Deus, no Deus provedor e abençoador, e creia também em mim, na minha doutrina, na minha palavra, na salvação, a vida eterna. Jesus, ele traz um conselho e um conforto. Se vocês se unirem e se amarem, estarão protegidos. Jesus está dizendo: creia em Deus e Ele vai prover todas as coisas. Creia em mim e eu te darei a vida em abundância, a vida eterna. Ele está dizendo: eu vou, mas eu volto. Vocês não serão órfãos, vocês terão uma casa, mas enquanto isso, seja um templo do meu Espírito, o Espírito da verdade. Amem a minha palavra, ame e guarde os meus mandamentos, porque quem guarda e pratica os meus mandamentos me ama e será amado de meu Pai. E ele traz a promessa, o conforto mais importante: eu vou, mas será enviado outro, será enviado o Espírito da verdade. Ele vai iluminar, Ele é consolador, Ele é guia, Ele é Deus. Ele vai habitar em vocês, mais do que andar ao seu lado, como eu andei. Ele vai habitar dentro de você. Ele vai tirar todo o medo, toda a ansiedade. Ele vai te conduzir, Ele vai te fazer vencer. Mas nós sabemos que o conselho do Pai foi dado. E mais do que um conselho, para cada conselho um conforto. Mas nós sabemos que nada se compara com uma reunião, em uma sala de jantar, em uma ceia, do que o dia a dia. O momento da dificuldade, o momento em que somos deixados, o momento em que somos traídos, o momento em que somos caluniados, o momento em que somos perseguidos. Todos esses conselhos só iam ter validade no momento mais difícil da vida dos discípulos. Eu não sei se você está passando o momento mais difícil da sua vida, mas eu sei que a vida é um contrato de risco. A vida tem altos e baixos.
A vida tem os seus dias de glória, tem os seus dias de perda, tem os seus dias de honra e tem os seus dias de perseguição. Tem os dias em que você é honrado, louvado, e tem dias que você é caluniado. E aqui, enquanto toda a multidão seguia Jesus, mas agora chegaria o dia em que Jesus seria condenado. E o medo, o pânico, o pavor ia tomar conta dos seus filhos, dos seus discípulos. Mas Jesus dá o conselho, Jesus deixa o conforto. Mas nós vemos que mesmo depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, os primeiros encontros com os seus filhinhos é: paz seja convosco. Se coloque de pé. Se coloque de pé e feche os seus olhos. Porque é o seu momento com o Pai. É o seu momento como filho, como filhinho. É o seu momento como filhinho pequeno, desprotegido. É o seu momento em que você recebeu como discípulo a orientação, você recebeu o conselho. O momento em que o Senhor deixa uma palavra de conforto: eu vou, mas eu volto. Vocês se sentirão fracos e abandonados, mas se unam, se amem, porque isso vai te fortalecer, e isso vai te proteger. Estes são os conselhos que nós, como discípulos, devemos ter nos dias da dificuldade, nos dias da perseguição, no dia em que os traidores se foram. Vamos nos unir, vamos nos amar, vamos crer em Deus.